vou falar rapidamente sobre a Carta de Brasília e a atuação do Ministério Público do Trabalho pautada na Carta de Brasília. A Carta de Brasília foi um documento aprovado no ano de 2016 pelos Corregedores Gerais e pela Corregedoria Nacional como instrumento para avaliação, uma melhor avaliação por parte das corregedorias da atuação funcional do membro, voltada para uma atuação mais resolutiva e transformadora da realidade social. Eu entendo que a Carta de Brasília ela foi um divisor de águas, porque a partir desse momento da instrumentalização dessa carta, a gente teve um normativo ou uma recomendação de diretrizes tanto para as administrações superiores como para os membros do Ministério Público, de forma que o Ministério Público pudesse, de forma efetiva, ser aquele Ministério Público que foi programado e concebido na Constituição de 88, o Ministério Público como agente de transformação social. Então, nesse documento, constam diretrizes voltadas para as administrações superiores, que são as diretrizes estruturantes para potencializar a atuação finalística, diretrizes direcionadas aos membros, de uma melhor atuação, e diretrizes voltadas para a corregedoria. Então, num único instrumento, conseguiu colocar tudo o que precisa para uma instituição ser realmente efetiva e transformadora da realidade social. Obviamente que a gente não pode falar de resolutividade, de proatividade e do Ministério Público como transformador social se a instituição não, na verdade, não se organiza de forma a que o membro possa trabalhar no máximo da sua potencialidade. Então, foi a partir daí que foram feitas as diretrizes estruturantes da Carta de Brasília. E as diretrizes estruturantes, elas visam o quê? Que a instituição, que os membros tenham recursos materiais e humanos divididos de forma a potencializar a atuação, de que haja uma redefinição das atribuições das promotorias ou dos ofícios, no caso do MPU, de forma que essas promotorias e ofícios sejam mais voltados e direcionados para as atuações efetivamente transformadoras. Ela tem como conceito e como linha básica de que o Ministério Público não é mais um Ministério Público reativo, ele precisa ser um Ministério Público transformador e produtor de resultados sociais. Então, essas diretrizes estruturantes visam esse tipo de organização. Além disso, tem a questão de toda a questão da redefinição das atribuições, os recursos humanos e materiais voltados para as áreas mais sensíveis e complexas e que realmente têm esse potencial transformador. A Carta de Brasília, nas suas diretrizes estruturantes, ela também fomenta a qualificação contínua dos membros, voltado para a resolutividade e para os direitos fundamentais, bem assim como também passa por essa questão toda a promoção e remoção por merecimento, porque numa instituição que está ficando cada vez mais fechada, sem grandes avanços na carreira, a questão da promoção por merecimento é importante. O membro que realmente produz um resultado, que trabalha focado em resultado, ele deve ser prestigiado e assim ser removido ou promovido por merecimento. Então essas são as diretrizes estruturantes. Mas além disso, ela trata de diretrizes voltadas para o membro. E em resumo, para o membro, ele deve ser um membro proativo, deve ser um membro que trabalhe de forma tempestiva e resolutiva. De que forma ele pode ser tempestivo, proativo e resolutivo? Primeiramente, ele deve pautar a sua atuação no planejamento estratégico institucional. O planejamento estratégico aqui, nos termos da Carta de Brasília, foi concebido como realmente o garantidor da unidade institucional. Então, aquele princípio da unidade do Ministério Público, que está na Constituição de 88, para nós ele é entendido como, na verdade, o trabalhar do membro de forma organizada a partir do planejamento estratégico institucional. E esse planejamento estratégico institucional, não um planejamento estratégico
dos próprios membros, mas um planejamento estratégico em que a sociedade tenha sido ouvida, em que tenha erros diagnósticos, em que membros e servidores tenham feito parte de todo o processo de forma democrática, porque o Ministério Público não é um alter ego da sociedade. Ele precisa ouvir a sociedade, ele precisa pautar a sua atuação em critérios objetivos e realmente, a partir daí, é que isso que vai dizer qual é o padrão e qual é a atuação do Ministério Público. Então, nas diretrizes voltadas para o membro, recomenda-se que ele, além de utilizar o planejamento estratégico como órgão indutor da sua atuação institucional, que ele trabalhe por meio de projetos, planos de ação, que realize audiências públicas para legitimar a sua atuação. E a audiência pública, além de ser um canal para ouvir as demandas da sociedade, também é um canal de transparência, em que você apresenta os seus resultados. Então a sociedade vai saber, a partir das audiências públicas ou dos resultados apresentados por uma unidade do Ministério Público, por uma promotoria, por um ofício ou pelo próprio Ministério Público Estadual ou da União, de que forma aquele dinheiro gasto, né, ou dinheiro investido pela sociedade para o Ministério Público, ele teve retorno. Então isso é muito, muito importante. Além disso, o membro não pode, num procedimento extrajudicial, demorar 4, 5, 6 anos para poder ou resolver arquivar um procedimento, ou ajuizar a ação, ou firmar um TAC, enfim, porque se o tempo é muito longo nesse processo, muitos problemas não podem mais sequer serem reparados. E a gente verifica em muitos casos arquivamento depois de 10 anos no procedimento, ou porque uma empresa já fechou, ou porque é impossível ressarcir o dano, enfim, perdeu o objeto. E isso frustra a expectativa, nesse caso concreto, mas mais do que isso, ela passa uma imagem para a sociedade que este órgão é um órgão que é incapaz de solucionar as demandas que são ali postas. E as demandas, que chegam ao Ministério Público, elas são prementes, elas precisam ser resolvidas com urgência. Então, o membro que fica com um procedimento por anos a fio, ele tem que repensar esse tipo de atuação. Então, assim que ele recebe uma notícia de fato, que transforma num procedimento preparatório ou no inquérito, ele tem que avaliar a estratégia que vai utilizar e, principalmente, tem que colocar, desde o início, nas portarias, todas as diligências necessárias, pedir documentos, só os documentos que são efetivamente necessários, mandar para a perícia com o pedido de perícia totalmente delimitado, para evitar que o próprio perito é que conduza a investigação e para que volte para o membro de forma que ele realmente consiga resolver aquela questão e não deixar o tempo se encarregar do problema. Porque a verdade é que o tempo, muitas vezes, se o Ministério Público não age, ou outro órgão da administração, ou mesmo via justiça, a questão ela se resolve para bem ou para mal, independente da atuação do Ministério Público. E não é isso que a gente quer.